Olá, eu sou a professora Mônica e vim trazer aqui um panorama da nossa língua portuguesa na questão da gramática. Qual o objetivo? O objetivo é produzir uma redação coerente e coesa. Para isso, nós seguimos algumas regras da nossa língua portuguesa, né? A parte da morfologia, que é a função das palavras na frase, que são 10 classes. Substantivo, adjetivo, verbo, conjunções, interjeições, pronomes, numerais, que é a classificação das palavras, né? Seguindo, nós temos a sintase. A sintase é um conjunto de regras que rege a construção das frases. Por exemplo, o que é frase, período, oração, o que é o sujeito, o predicado. Enquanto aqui você vai se preocupar onde está o substantivo, o adjetivo e verbo, substantivo, o nome dos objetos, adjetivo, a qualidade, característica e verbo é a ação. Aqui você vai se preocupar onde está o sujeito e o predicado, o objeto direto, objeto indireto, vocativo, tá ok? Seguindo, nós temos a fonética, que é o estudo do som das palavras, do dígrafo, T, CH. Seguindo, nós temos a semântica, que é o estudo do significado e significante. Por exemplo, a foto de uma cadeira. O que é uma cadeira para determinada sociedade? Então, eu represento uma cadeira por uma fotografia e como é a palavra cadeira escrita para determinado grupo de social, essa simbologia, né? E também eu gostaria de colocar aqui a semântica, né? O significado e a semiótica, também que eu achei muito interessante, bem interessante. Que a semiótica é a representação visual que se dá por semelhança. Por exemplo, quando uma criança faz um desenho da família e cola na geladeira, para aquela criança, o que representa? Como ela desenha a família? Tem um cachorrinho, tem um passarinho, tem um arco-íris, ou não tem nenhum bichinho? Então, a parte da semiótica e da semântica, de significados. E na semântica tem as figuras de linguagem, onde nós vemos aí a hipérbole, que é o exagero, né? Temos também a zeugma, que diz uma palavra e não repete ela e se faz entender na frase. Eu gostei desse exemplo, por exemplo. O bebê começou a falar e a andar. E essa figura de linguagem zeugma, ela tá ali, você entendeu, a frase se fez esclarecida. O bebê começou a andar e a falar. Se eu não usasse a zeugma, eu falaria: o bebê começou a andar, o bebê começou a falar. Não há necessidade, a frase se fez esclarecida. Exemplo da semântica, figuras de linguagem, metáfora, ela é uma flor, ela é um sol, e aí, por aí vai as figuras de linguagem, muito ricas e muito preciosas no uso da nossa língua portuguesa. Estilística, o estilo é poético, poesia, a nossa literatura brasileira ou de outros países. Dentro da estilística, eu vou estudar o que é a conotação, a linguagem com sentido de fantasia para trazer uma informação e trazer um estilo para o meu texto, né? Conotativo, ou vou usar a denotação, que é o sentido real da palavra, dicionário, né? A função fática, que são os ruídos, dentro do texto, para trazer um estilo de escrita. Seguindo a pontuação, um exemplo bem legal da pontuação é como se fosse uma estrada. Eu sigo a estrada em linha reta, diminua, porque tem uma curva, diminua, tem uma lombada. Então, a pontuação, ela serve para você dar um ritmo para o seu texto e
vai deixar algum pensamento para o leitor, vai seguir direto um pensamento com uma determinada velocidade para levar o leitor a algum raciocínio e trazer esse entretenimento, né, da leitura. E seguindo aqui também com esse registro de hoje, né, do que é o que eu gosto de falar, o que eu gosto de fazer, eu gostaria de trazer aqui uma atividade que é conjugue o verbo, que é uma palavra que traz uma ideia de ação, de movimento, no presente do indicativo, ou seja, uma ação que está sendo feita agora e que é uma certeza. Presente do indicativo. Vamos lá. Presente do indicativo. Se fosse pretérito, essa palavrinha seria passado. Não, mas eu estou pedindo presente, uma ação que está acontecendo agora, que é certeza. E que verbo é esse que nós vamos falar? Vamos falar do verbo enxaguar. Para a gente pensar aí, ó. Enxaguar. Conjugando esse verbo aqui como tarefinha. Então, eu enxago. Seguindo aqui, eu. Será que a câmera não tá pegando aqui? Eu enxago. Vamos começar aqui, ó. Eu enxago. E aí fica tu. Aí é com vocês essa tarefinha, esse exercício. Até a próxima com a Prof. Mônica.